E aí, concurseira de todo o Brasil, seja bem-vindo a mais um vídeo diretamente do meu canal que você está assistindo aí. Obrigado pela sua audiência, estou vendo lá que a galera está curtindo demais. E já te peço desde já para você curtir esse vídeo, compartilhar e mandar para o maior número de pessoas, tá? Vou falar sempre reunindo esses vídeos que nós temos gravados aí, dicas bem rápidas, bem práticas, para você gabaritar nas suas provas, tá? E hoje nós vamos falar de processo penal, de um tema prisão em flagrante, artigo 301 do Código de Processo Penal. Por que eu escolhi esse tema? Porque se você pegar os editais, sempre vai ter lá o temazinho em processo penal, prisões e liberdade provisória. Lembra que prisões, tá? O tema como completo de prisões e liberdade provisória começa lá no artigo 282 e vai até o artigo 350 do Código de Processo Penal. Eu indico com certeza uma leitura seca da lei nesses artigos, tá? Do 282 ao 350. Bem, dentro do tema prisões, tá? Eu posso classificar, né? Prisões. Nós vamos ter, pelo menos aí dentro do nosso ordenamento de estudo, algumas prisões chamadas cautelares, prisões pena, prisão militar, prisão civil. Dentro desse nosso ordenamento, nós temos algumas prisões que são classificadas de acordo com cada das suas categorias. E eu tenho as prisões cautelares, prisão pena, prisão militar e prisão civil. Muito bem, é evidente que hoje nosso estudo não vai ser de todas essas espécies de prisões. Eu já vou eliminando a primeira prisão civil aqui, que você sabe que a prisão civil é para o pagamento de pensão alimentícia. Não é nosso objeto de estudo, né? Prisão alimentícia está interligada ao direito civil. Beleza. Prisão militar também não é só objeto de estudo. Lembra que prisão militar também é associada à prisão disciplinar, alguns autores chamam também de prisão disciplinar. E claro, está lá no Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar. Também não é nosso objeto de estudo aqui a prisão militar, beleza? Eu tenho a prisão pena que vai estar lá na LEP, na Lei 7410 de 84. É a prisão para o cumprimento de pena. Só te levo a dica, né, que você sabe agora, já foi decidido agora, né, há um ano atrás, praticamente, que a execução da prisão pena só pode após o trânsito em julgado, beleza? Naquele famoso HC 126.292, que foi impetrado em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembre-se que a prisão pena agora só pode ser cumprida de acordo com o STF, decidido em plenário, que só pode acontecer após o trânsito em julgado. Não pode haver mais a prisão pena provisória, beleza? Show de bola. E aí eu cheguei nas prisões cautelares. As prisões cautelares nós vamos ter prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária. Pessoal, se você estiver fazendo um estudo da doutrina, há quem diga, há alguns doutrinadores que chama a prisão, por exemplo, Renato Brasileiro chama a prisão em flagrante, e algumas vezes ele cita a prisão em flagrante como pré-cautelar. Isso aí não está errado, às vezes essa nomenclatura há uma junção de prisão pré-cautelar, também chamada para prisão em flagrante, ou alguns autores o chamam de prisão cautelar, beleza? Tranquilo. Professor, o que seria prisão cautelar? O nome próprio já diz. Se eu fosse definir o que seria uma prisão cautelar, seria nada mais do que aquela prisão para eu resguardar algo do processo da investigação. Uma cautela, eu preciso daquilo para que eu não tenha um perdimento de algo do processo futuro ou da investigação. Isso é uma prisão cautelar, beleza? Então vamos supor, se o agente está na iminência de fuga, eu posso pedir sua prisão preventiva para cautelar e segurar e não haver um prejuízo no processo. Um exemplo disso seria uma prisão cautelar preventiva, beleza? Mas eu vou agora para o artigo 301, que trata da prisão em flagrante. E lembre, Erasmo é quem me filma aqui, vulgo perigoso, né? Não existe fragante, né? Não existe fragante, é flagrante. Porque flagrante, só para você entender, vem do latim flagare, que significa aquilo que está em chamas, tá? Aquilo que está fervendo, queimando, está acontecendo naquele momento. E aí, a prisão em flagrante está caracterizada no artigo 301. Lembre-se que
nós temos uma previsão constitucional, a previsão constitucional está no artigo 5º, inciso 61 da Constituição. A própria Constituição trouxe a previsão da prisão em flagrante, quando ele diz assim, ó, ninguém será preso senão em ordem judicial ou em flagrante delito. Então a Constituição de 88 me ensinou, ó, vocês só podem ser presos por duas maneiras no Brasil, ou por ordem judicial emanada pelo magistrado, ou por ordem de um flagrante, por um flagrante delito. Lembrando que a ordem judicial, pessoal, de acordo com o pacote anticrime, não pode mais ser decretada de ofício. Anota aí no seu material, não existe mais prisão decretada pelo magistrado de ofício. Porque antes do pacote anticrime, era possível que o magistrado decretasse a prisão preventiva na ação penal. Hoje não pode mais em maneira nenhuma, beleza? Show de bola. Então, o flagrante delito está lá como uma previsão constitucional, a possibilidade de haver essa prisão em flagrante. Então, vamos ao conceito, né? O conceito, o que seria prisão em flagrante? Eu posso colocar aqui que a prisão em flagrante seria, conceituando essa situação, dando uma definição legal, eu poderia dizer que é uma medida de defesa da sociedade, tá? E você vai anotando comigo aí, que poderá prender quem se encontre em flagrante delito. Pronto. É uma medida de defesa da sociedade que poderá prender quem se encontra em flagrante delito. Beleza. E aí, pessoal, o que é flagrante delito? Calma que eu vou lá para o 301 para te dizer o que é flagrante delito. Mas você veja que uma medida de defesa da sociedade me diz que qualquer pessoa poderá realizar a prisão em flagrante. E aí eu continuo. É uma medida de defesa da sociedade que poderá prender quem se encontra em flagrante delito e as autoridades policiais e seus agentes deverão realizar a prisão. Então, eu já posso entender o seguinte. O que é que eu posso entender aqui? Que para a sociedade, essa prisão em flagrante é facultativa e para os agentes e para as autoridades policiais e seus agentes, essa prisão é obrigatória. Professor, e se uma autoridade policial não realiza a prisão e seus agentes? Aí corre o risco de cometer aquele crime de prevaricação, tá? O crime de prevaricação. Professor, me diga uma coisa, mas e se não puder realizar a prisão? Claro que essa prisão em flagrante só pode ser realizada quando é possível, não é, Erasmo? Imagine você policial, chegou numa lotérica, entra 5 caras com fuzil 556, você vai fazer o quê, mas se não rezar? Nada, você não tem como prender alguém aí. Eu não posso exigir a vida do agente em troca de uma prisão, jamais. Então essa situação, você bota aí, para os agentes policiais para as autoridades policiais e seus agentes, isso eu englobo, pessoal, os seus agentes, todo mundo que está no artigo 144 da Constituição, na segurança pública, inclusive que entrou agora com a última emenda constitucional, né? A emenda 104, que é os policiais penais, beleza? E aí a sociedade poderá realizar a prisão em flagrante, poderá. Para a sociedade a prisão em flagrante é facultativa. Lembrando que a prisão em flagrante dispensa ordem judicial. Dispensa ordem judicial. E outra coisa, não só dispensa ordem judicial, Erasmo, mas a prisão em flagrante, ela pode acontecer qualquer dia e qualquer hora da noite, inclusive com invasão de domicílio sem o consentimento do morador. Eu trabalhei com um antigão muitos anos, ele dizia assim, ó, Jordão, a prisão em flagrante é a melhor, porque é como a gente comprasse a casa, o imóvel é meu, eu entro a hora que eu quiser. E a gente não entendia o sentido realmente, porque se é seu, você entra a hora que você quiser, né? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, é verdade. E sem o consentimento do morador. Beleza? Terminando isso, eu vou para cá para os tipos de flagrante.
Tipos, espécies de flagrante. Aí, pessoal, os tipos de flagrante, as espécies de flagrante, nós vamos encontrar no artigo 302 do CPP. No artigo 302 do CPP, ele vai me trazer os tipos de flagrante. Claro que o 302 me trouxe alguns tipos de flagrante e a doutrina incrementou mais alguns tipos. Então, vamos lá. Quais são os tipos de flagrante que eu tenho? No inciso 1, inciso 2, eu tenho um chamado flagrante próprio. No inciso 3, eu tenho um chamado flagrante impróprio. No inciso 4, eu tenho um chamado flagrante presumido. Pronto. Esses são os flagrantes dos incisos do artigo 302, trazido pelo Código de Processo Penal. Mas não esqueça que a doutrina trouxe mais alguns, Erasmo, que você não vai encontrar no Código, que é o flagrante esperado, o flagrante forjado, tá? O flagrante preparado, e aí eu vou te fazer uma observação aqui, tá bom? E o flagrante diferido. Então eu tenho pelo menos 4 que a doutrina trouxe que não está no Código. Está em outras leis, em algumas outras especificações. Vamos lá. O que é o flagrante próprio? Inciso 1 e 2. É aquele que ele está cometendo ou acaba de cometer a infração penal. É o inciso 1 e 2. É aquele que você pega o cara cometendo o crime ou ele acabou de fazer o crime. Quanto tempo ele acabou de fazer? Não sei, mas tem que ser de forma imediata que acabou de encerrar o crime. No inciso 3º, ele fala do impróprio. Você vai lembrar de perseguição, porque ele é perseguido logo após. Ele é perseguido logo após cometer a infração do crime. Já é diferente do presumido. O presumido, ele é encontrado logo depois. Ele é encontrado logo depois com objetos que o façam presumir ser o autor do delito. Pessoal, anota uma dica aí. Esses doutrinadores cada vez inventam nomes diferentes. Por exemplo, o próprio é também chamado de flagrante verdadeiro, flagrante real. O impróprio também é chamado de flagrante irreal, né? Só besteira, são coisas que essa galera inventa aí. O presumido também é chamado de assimilado ou ficto. Também coloca isso aí se forem chamar atenção sobre isso, tá? Lembrando, ó, que cai essa besteirinha aqui, ó, logo após e logo depois, tá? Eu fiz uma associação aqui, ó, A é vogal com vogal do I, ó, e P, que é consoante, com a consoante D, logo depois, logo após, tá? Isso é bem fácil para você analisar a sua assertiva aí. Bem, tem mais 3, 4 flagrantes que a doutrina traz, mas que não está presente no Código de Processo Penal. Algum deles está presente em legislação extravagante. O esperado que é? O esperado é um flagrante bem comum. Eu posso te dizer que ele é um flagrante legal. Tem previsão legal. Inclusive, foi questão da PRF de 2018, prova essa que aconteceu em 2018, que vai ter agora uma segunda turma, né? O presidente autorizou chamar mais 600, não foi? Concurso esse que a gente teve milhares de aprovados. A galera me manda mensagem de tudo que é canto. Porra, eu tô aqui. E sabe quanto é que os caras estão ganhando, Erasmo? Eu tenho um aluno meu que entrou agora em dezembro. Ele mandou o salário dele, eu fui ver no portal transparente, mas ele está no Amapá, zona de fronteira. R$12 mil líquido. Dinheirinho bom, né? Menino com 21 anos. Dá para viver, né? Dá para começar a vida. Ó, flagrante esperado que é? A polícia toma notícia de um crime e vai realizar a prisão. Espera a realização da prisão. Pronto, show de bola. Pessoal, o flagrante forjado e preparado, eu separei eles. Há parte da doutrina que insere eles como um só. Esperado e forjado e preparado, né? Não está errado, não. Mas o que eu quero te dizer é que esses dois são sinônimos de ilegais. São flagrantes ilegais, tá? Eu separei os dois porque alguma parte da doutrina os separam, como fosse gênero e espécie. Alguma outra parte da doutrina entende que é um só. Não está errado, não. Mas o que eu quero que você entenda é que os dois são ilegais. O que é o flagrante forjado? No flagrante forjado, há uma implementação de um objeto que cria um flagrante. Já no flagrante preparado, não implanta-se nada no local, no cenário. Se prepara o cenário como um todo. Então, preste atenção que eu vou chegar perto para você entender a dica. Ó. O forjado,
eu implanto um objeto que cria um flagrante. Como assim? Eu coloco droga no carro, eu coloco uma arma, entendeu? Eu coloco um objeto ilícito, isso é o forjado. No preparado, pessoal, eu não implanto nada. Eu crio um cenário para causar um flagrante. Por exemplo, eu induzo, Erasmo, a um indivíduo a me corromper para eu prender ele por corrupção ativa. Então imagine que eu paro o cara numa blitz, aí o cara tá todo errado. Aí eu digo assim, e aí, tu acha que dá para resolver? Aí o cara, acho. Tu quer 50 conto ou não? Tu tá preso. Pronto. Isso é um flagrante preparado, né? Que a doutrina entende que eu preparei um cenário para fazer uma prisão. E por último, pessoal, o flagrante diferido. É um flagrante legal, também chamado de ação controlada, também chamado de flagrante postergado. Ele tem previsão na lei de drogas, tem previsão na lei de organização criminosa, na situação de ação controlada. O que é ação controlada? A polícia está diante de uma situação clara de flagrante, não realiza a prisão nesse momento, para realizar no momento posterior, para poder pegar mais indícios, mais substâncias para poder aumentar a prisão. Por exemplo, na organização criminosa, é necessário que se faça a comunicação ao juiz. Já na lei de drogas, basta que peça autorização ao juiz, beleza? Então fica a dica aí das espécies de flagrante, do conceito de flagrante e das cautelares, beleza? Até a próxima dica, valeu, espero que você tenha gostado. Não deixe de me seguir aí no Instagram, Jordão T. Santana. Até a próxima, valeu, tchau.